Mateus capítulo 4, versículos 1 a 11, um texto que você conhece bem, mas que eu quero trazer à sua memória. Mateus 4, de 1 a 11. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se tu és Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: se tu és Filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito para que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Com isso, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Querido, desde o dia em que você se converteu a Cristo, você já se converteu a Cristo, né? Se tem alguém ainda que não se converteu a Cristo, esse é o seu dia. Mas desde o dia em que você se converteu a Cristo, Satanás trabalha o tempo todo para lhe desviar. Ele quer finalmente lhe desviar da eternidade que foi comprada ao lado do Senhor, mas pelo menos lhe desviar do propósito, do chamado, da verdade. E ele é um especialista nisso. Estar na fé é muito importante. Permanecer na fé, e na fé correta, é tão importante quanto. Poucas semanas atrás, eu perdi o meu pastor. Ele foi promovido, já velhinho. Seu nome era Harry Skates, um americano que veio para o Brasil nos anos 60 como missionário. No Brasil, Harry virou Ari. E ele foi a pessoa mais parecida com Jesus que eu conheci em toda a minha vida. Esse homem apareceu no momento em que eu estava órfão ministerialmente, muito novinho, ainda consolidando a igreja da qual eu sou pastor até hoje, e vulnerável, porque justamente por não ter maturidade, estar sozinho, eu podia ser influenciado, e estava sendo influenciado de muitas maneiras e por muitas pessoas, muitas delas abundantes naquele momento de suas vidas, que me impressionavam e inspiravam. Quando o meu pastor chegou e conquistou o meu coração com a sua simplicidade, paixão pelo reino de Deus e integridade, eu entendi que Deus não estava jogando uma boia para me salvar, mas me dando uma âncora. Eu dou esse testemunho público. Ari Skate se tornou uma âncora da verdade, do evangelho, não apenas ensinada, mas vivida. E quando finalmente fui me despedir dele no seu funeral, eu estava muito agradecido por ter uma referência de alguém que começou bem. O seu chamado missionário aconteceu aos 11 anos de idade, diante do caixão do seu irmão um pouco mais velho, que tinha um chamado missionário, mas partiu com 14 anos. E Deus lhe disse: você vai ocupar o lugar do seu irmão. Então ele começou muito cedo, ele enfrentou muitas agruras, e ele terminou bem. Isso é impagável. Na verdade, todos nós precisamos manter-nos fiéis, agora pensando em terminar bem, porque se não terminarmos bem, teremos estragado tudo o que fizemos e tudo o que Deus fez nas nossas vidas.
E como eu disse, querido, Satanás está trabalhando forte para nos desviar. E ele conhece a nossa estrutura desde o começo, sabe onde estão as portas por onde ele tem uma possibilidade de entrar na nossa vida, no nosso ministério, nas nossas prioridades. João, escrevendo a sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 16, ele diz: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas do mundo. E o apóstolo aqui, ele está dizendo onde é que estão as nossas vulnerabilidades, por causa dessa natureza que ainda carregamos e milita contra aquilo que Deus já fez em nós. A concupiscência da carne, os desejos que estão na nossa natureza, os desejos dos olhos, aquilo que nos atrai quando vemos, e a soberba da vida, aquilo que mexe com o nosso ego. Bom seria se não tivéssemos mais isso, e um dia não teremos, porque seremos revestidos de incorruptibilidade, seremos como Jesus é. Maranata, vem Jesus. Mas por enquanto temos dentro de nós ainda esse ímã, que se resume na palavra carne, e que muitas vezes encontra conexão com aquilo que Satanás nos oferece. E nós precisamos vigiar o tempo todo. Se há uma coisa que nós, cristãos, precisamos fazer, além de obedecer a Deus e dar frutos nessa vida, é vigiar. Porque Satanás vem o tempo todo, e vem, às vezes, de formas muito sutis. E como ele conhece essas portas, ele vai tentar entrar por elas. Tentou com Jesus, não vai tentar com você? Esse é o texto. Na verdade, aqui houve um confronto direto, mas durante todo o ministério de Jesus, Satanás estava tentando entrar por uma dessas portas, que graças a Deus foram mantidas fechadas. Ele viveu todas as tentações que nós experimentamos, porém sem pecado. Por isso se tornou o nosso Salvador e mediador. Mas veja, aqui nesse episódio, um tanto enigmático, porque a gente não compreende muito bem como Satanás conseguiu certas coisas. Mas aqui fica claro por onde ele vem. E eu quero aqui, de uma maneira bastante objetiva, mas não rasa, eu quero lhe mostrar, lhe falar dos 3 lugares mais perigosos da terra. Os 3 lugares mais perigosos da terra, você vai passar por eles ou vai ser tentado a visitá-los. E quando estiver aí, está a um passo do abismo. Precisa tomar decisões muito claras para que você não se desvie. De novo, o desvio não é só do céu. O desvio às vezes é do propósito. A gente que talvez esteja indo para o céu, mas já há muito tempo deixou de fazer aquilo que Deus lhe chamou para fazer. Eu quero terminar pronto, pela graça, para entrar nas moradas eternas, mas eu quero também ouvir do meu Senhor: bem está, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Amém? Quais são os lugares mais perigosos da terra? Eu chamaria de o deserto das necessidades, o pináculo da soberba religiosa e o mirante da glória humana. Eu vou tentar traduzir isso de uma maneira mais clara, voltando ao texto com você. O deserto das necessidades. Mateus 4, 2 e 3 de novo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Eu teria fome logo nas primeiras horas.
Jesus, nós precisamos entender, ele era um homem santo, escolheu ser santo, mas era homem, se fez homem. Portanto, estava fisicamente debilitado, necessitado. E Satanás o visita nesse momento. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Veja, queridos, depois de 40 dias em jejum, Jesus sentiu a necessidade legítima de comer. Seu corpo e sua alma estavam certamente carentes. Então, Satanás o abordou, propondo uma solução fácil e fora da curva para a crise: transformar a pedra em pão. E veja, o que eu quero dizer é que, bom, Jesus estava no deserto porque o Espírito Santo levou para ser tentado. Mas muitas vezes na nossa vida nós seremos encontrados em lugares de carência, de necessidade, sejam elas físicas, emocionais, relacionais. Nós somos pessoas carentes e que às vezes não estarão sendo supridas em tudo o que necessitavam. E nessa hora, por causa da vulnerabilidade, o tentador vai se aproximar. Toda vez que você estiver carente, você precisa levantar a guarda ao máximo, porque o tentador vai se aproximar. Veja, aqui a primeira semente é uma semente de confusão. É uma tentativa de nos convencer de que há uma incoerência entre ser filho de Deus e ter uma privação. Isso está por trás do papo furado do diabo. Se tu és filho de Deus, por que passar fome? Resolve isso agora, de uma maneira não natural. Transforma pedras em pães. Era uma tentação. E que começa com esse sofisma. A minha definição de sofisma, amados, sofisma é uma mentira com cara de verdade. O perigo é justamente esse. Tem cara de verdade, mas é mentira. E a mentira sugerida que se você é filho de Deus, você não tem que passar por isso. Você não deveria estar carente de nada. Você pode ter o que quiser e principalmente o que precisa, sim. E se nós engolirmos esse sofisma, nós vamos inventar. E inventando, nós podemos pecar. Veja, no deserto das necessidades, o inimigo tenta nos levar a admitir que as nossas carências justificam as nossas escolhas. Mas eu tenho uma necessidade. Sim, eu sou casado, mas é que o meu casamento vai muito mal. A minha esposa não me supre, o meu marido não é o homem que deveria ser em casa. Então, sim, eu sou crente, mas eu estou com problemas financeiros, eu estou com uma dívida e eu não tenho recursos para pagar. Eu sei que a possibilidade que se apresenta para mim não é honesta, não é legal, não é ética. Na verdade, não é aprovada por Deus, mas eu tenho uma necessidade. E a necessidade justifica a minha escolha. Amado, cuidado, porque no reino de Deus nada justifica a escolha a não ser a fidelidade. O filho que tem um pai frio ou até mesmo duro,
se vê no direito de ser rebelde, porque afinal de contas, ele tem um motivo, ele tem uma carência. Diga para a pessoa que está ao seu lado, cuidado com suas carências. Elas estão aí, estarão. Não se iluda acerca de si mesmo e nem acerca de ninguém. Nunca olhe desse lugar que você está para o púlpito e veja atrás desse móvel que parece santificar as pessoas alguém que não tem carências. Não existe homem algum que não vive as suas necessidades. De novo, físicas, materiais, financeiras, espirituais, relacionais. E quando nós estamos assim, necessitados, nós devemos nos preparar para a batalha. Um dia, Esaú chegou do campo. Ele estava com fome. E pior, estava com vontade de comer. Gente, quando junta a fome com a vontade de comer, é crítico. Sobre isso, deixo meu amigo Luciano Subirá falar depois. Mas ele chegou exausto e com fome. Veja o que diz Hebreus já no Novo Testamento sobre a sua história. Hebreus 12, 16, 17. Nem haja entre vós algum impuro ou profano como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura, pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Veja, esse homem vendeu o seu direito de primogenitura, que é muito mais do que nós costumamos medir. Não era só a porção dobrada da herança do seu pai, não era só isso. Era um legado espiritual poderosíssimo. Ele seria a sequência das promessas. Sua descendência seria abençoada, mas num momento de carência, ele comprometeu não apenas o seu futuro, mas o futuro das suas gerações. E quem são os descendentes de Esaú, que deveriam ser os filhos da promessa? Os edomitas, um povo desprezado, por conta de uma decisão tomada no deserto das necessidades. E se você conhece essa história, você vai se lembrar que ele chega do campo cansado e exausto. Cuidado com os momentos em que você está cansado, exausto, porque eles também lhe vulnerabilizam. E ele sente o cheiro gostoso do guisado do seu irmão Jacó. E Jacó lhe propõe uma barganha. Bem, você come do que está apelando não apenas ao seu paladar, mas ao seu estômago. Ele de fato estava com fome. E você me transfere o direito que é seu diante de Deus e do nosso Pai. E você sabe qual foi o raciocínio de Esaú? Eu estou a ponto de morrer de fome. Se você ler o texto, vai encontrar essa narrativa. Eu estou a ponto de morrer de fome. De que me serve agora o direito de primogenitura? Agora eu pergunto, irmãos, ele estava a ponto de morrer de fome? Se ele não comesse daquele guisado vermelho, ele morreria de fome? Não, mas ele sentia isso, e pior, ele admitiu isso. E quando você admite que não aguenta mais, pronto. Mas deixa eu lhe falar algo muito sério. Não existe eu não aguento mais na vida de um verdadeiro cristão. Não, eu não estou falando que você e eu não tenhamos limites humanos, nós temos e nos deparamos com eles muitas vezes, mas é que para além dos nossos limites está a graça de Deus que nos estende e nos dá livramento quando nós somos tentados, amém? Foi isso que Paulo disse aos Coríntios capítulo 10, versículo 13, não vos sobreveio tentação que não fosse humana,
Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, Deus, diga Deus, proverá o livramento, de sorte que a possais suportar. Fala para o seu vizinho, você aguenta sim. Você aguenta a sua carência sexual, você aguenta esperar uma solução legal para pagar as suas dívidas, você aguenta permanecer desprezado enquanto não chega o tempo de Deus lhe exaltar, você aguenta sim, porque a graça de Deus está sobre a sua vida. Porque no dia em que você diz, eu não aguento mais, pronto, perdeu, mané. Perdeu, você não aguenta mais, então é justo que você encontre o seu atalho. Segundo aos Coríntios capítulo 12, versículos 9 e 10, Paulo estava meio resmungando, não é? Dizendo, Senhor, até quando? Eu não aguento mais, há um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, já orei 3 vezes, o Senhor não responde. E qual foi a resposta do Senhor? Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E Paulo então muda o lado do disco, bom, o disco é meio antigo, né? De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então sou forte. Então, queridos, a única resposta segura que podemos dar no meio das nossas carências é: nada vale mais para mim do que a palavra de Deus. Foi o que Jesus disse. Satanás estava confrontando a sua fome, a sua necessidade, lhe apresentando um atalho, e ele responde: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A resposta de Jesus é sim, eu estou com muita fome. Mas há um alimento que me interessa mais, obedecer. Aliás, ele assumiu em outra ocasião, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. Bem, não deu certo, Jesus fechou a porta, Satanás então leva, não me pergunte como, a um outro ambiente, é o segundo lugar mais perigoso da terra. Eu não estou colocando em ordem de risco, eu estou apenas colocando em ordem cronológica aqui. Versículos 5 e 6, então o diabo levou a cidade santa, colocou-o no pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Veja que Satanás conhece e usa a Bíblia. Não é porque está na internet falando Bíblia que é de Deus, tá bom, irmãos? Mas que curioso, o segundo lugar mais perigoso da terra, por incrível que pareça, está na cidade santa. Está no templo, está nos ambientes da religião, está na igreja evangélica. Aí nesse lugar você pode correr um grande risco. E qual é o perigo? Amados, o perigo é que na casa de Deus, onde o nosso vínculo deveria ser a cruz e o altar, onde nós deveríamos ser, como diz Paulo aos Romanos no capítulo 12, um sacrifício vivo queimando, onde nós deveríamos escolher nos gastar e nos deixar gastar pelo bem do reino. Nesse ambiente onde o altar deveria nos prender, alguns de nós somos tentados a subir ao pináculo do templo. O que é o pináculo, pastor? Bem, o pináculo era a parte mais alta da construção do templo de Herodes, já era monumental e aquele era o lugar mais alto.
O que significa subir? E eu vou te dizer uma coisa, não só Satanás, mas muitos dos nossos irmãos, inadvertidamente, eles estão fazendo apoio para que nós subamos. Mas se vocês são pastores, levantem a sua mão, pastores e pastoras. Glória a Deus, que bom poder falar com essa classe. Há esperança para essa classe. Mas vocês são líderes na casa de Deus, levantem a sua mão. Glória ao Senhor. Pois é, se você está em algum lugar de visibilidade, é muito possível que alguém lhe diga: você é especial. E aqui está, queridos, o grande apelo do pináculo do templo. Porque o propósito de Satanás é nos elevar a um pedestal e nos fazer sentir que nós estamos acima dos outros. A religião é pródiga disso. Os títulos, a pompa, às vezes até aquilo que é gerado no coração do outro como uma forma de honra, se torna uma tentação para você. E quando você aceita subir a um pedestal, você deu o primeiro passo para a sua queda. E quanto maior for o pedestal que você subir, mais você vai se esborrachar. A liderança não tem a ver necessariamente com ser melhores, tem a ver com responder a um chamado. Tem a ver com nós aceitarmos o desafio de sermos modelo para os nossos irmãos e inspirá-los com a nossa palavra e com a nossa vida. Isso é liderança. Liderança é serviço. Mas a gente começa sempre assim, quase sempre. Eu vejo na minha igreja dezenas, centenas de pessoas que almejam ser pastores. Graças a Deus, porque quando eu era um jovenzinho, novo convertido, eram pouquíssimos os que almejavam ser pastores. E normalmente quando eu converso com alguém que almeja ser um pastor, os sentimentos são os mais puros possíveis. Eu quero servir, eu quero ter mais tempo para a palavra e para me dedicar aos irmãos. E é assim que quase todo mundo começa. Mas então você começa a ser usado por Deus. As pessoas começam a lhe dar curtidas e aplausos. É muito fácil e não precisa proibir. Você tem que proibir o seu coração de entender mal. Mas você descer do púlpito e alguém dizer: pastor, nessa igreja todos os outros são usados pelo Senhor, mas quando você prega, é Deus purinho. E nessas sugestões sutis, Satanás está lhe convidando ao pináculo do templo, a de fato se sentir especial, não porque a graça lhe escolheu, mas porque você, afinal de contas, pensa agora, tem um mérito nisso. E aí você se torna alguém semelhante àquele fariseu da parábola de Jesus, que orava de si para si mesmo. É assim que diz o texto, orava de si para si mesmo, porque essa oração não passa do teto. E ele dizia: ó Deus, graças eu te dou, porque não sou como os demais homens. Jejuo 2 vezes por semana e dou os dízimos de tudo. Glória a mim, louvado seja eu. Pináculo do templo. Querido, aprendi isso com Jesus, aprendi isso com meu pastor, estou tentando me manter nesse lugar. Não há nada de melhor em mim do que há em você. Tudo que temos
É a graça de Deus que nos salvou, pecadores perdidos para sempre, chamados pela bondade de um Deus que ama inexplicavelmente. Sabe, às vezes quando nós compartilhamos experiências pessoais, pode parecer que estamos gerando algum tipo de crítica, mas não. É uma decisão que eu tomei, ainda novo no ministério, que eu não seria visualmente diferente das minhas ovelhas. Que a roupa que as minhas ovelhas usam, eu usaria também, mesmo no santo púlpito. Que eu não colocaria cadeiras especiais para essa classe pastoral. Nós nos sentamos à frente, não porque somos melhores, mas porque temos que fazer o culto funcionar e interagir. Então, e todas essas coisas, se você for à minha igreja em Ribeirão Preto, você vai ver muita gente me chamando de pastor Danilo, mas muita gente me chamando de Danilo, muita gente me chamando de Dani, muita gente me chamando de Danilão, não sei porquê, esse superlativo. E está tudo certo, porque eu sou um entre os demais. Um dia um pastor foi a Ribeirão Preto e me chamou num canto. Ele era muito convertido ao formalismo e ele disse: Danilo, eu me preocupei ao estar no meio das suas ovelhas. Eu vi que está faltando um certo respeito. Eu falei: meu Deus, o que esse homem viu aí? E eu pensei em alguma coisa mais séria, mas ele disse: eu vi que muitos deles se referem a você pelo nome. Aí eu disse: pastor, ande de novo pelo meio deles e pergunte quem é o pastor deles. Você verá que eu não preciso de um título para ser pastor. Mas veja, irmãos, isso é um mecanismo de defesa para mim. Não é sobre dar modelo para os outros, é mecanismo de defesa. Eu não quero subir ao pináculo do templo. No pináculo do templo também há um apelo de exibicionismo. Sabe, o exibicionismo é oferecido como uma forma de nós apresentarmos a nossa espiritualidade. Se você é de fato filho de Deus, exiba-se. Veja, querido, Jesus estava prestes a estrear, tá? A tentação no deserto não é do Jesus das multidões, é de um nazareno, um galileu que está prestes a começar a se apresentar. Satanás o leva ao pináculo do templo e diz: vamos encurtar a coisa, vamos fazer um marketing. Você já pensou nisso? Você tem que convencê-los de que é o Filho de Deus. Atira-te. Eu imagino que deve ter sido num sábado, o templo estava lotado, havia tanta gente para ver o show, e Satanás está dizendo: atira-te daqui abaixo, porque Deus, está escrito, Jesus, Ele dará ordem aos seus anjos. Você não precisa se exibir. Você só precisa ser quem o Senhor lhe chamou para ser. Você só precisa fazer o que Deus lhe enviou a fazer. Amados, há coisas que não precisam de propaganda. Me lembro de um antigo pregador que infelizmente se desviou e se transformou num herege, mas nos seus bons tempos, argumentando sobre isso, ele disse: veja, a chuva não precisa de outdoor, nem o sol. Eles simplesmente são o que são, e as pessoas sentem o impacto da sua presença. Esse é o nosso chamado, seja quem você é. Se o Senhor lhe chamou para operar nos bastidores, seja um José. Se o Senhor lhe pôs em segundo lugar, você já viu que um dos homens mais influentes da Bíblia, eu tenho um livro escrito sobre ele,
liderança acima da média. José, ele nunca foi o número 1, na casa do pai era o mais novo, servia aos seus irmãos, no Egito foi escravo, foi servo de Faraó, e mesmo quando foi alçado ao trono, prestava contas a Faraó, foi escravo de Potifar. Você não precisa estar em evidência, não precisa se exibir. Amém? Bem, eu gostaria de falar mais sobre isso, mas eu sinto um olhar de ameaça aqui, na primeira fileira. Sabe, queridos, a soberba religiosa pode nos fazer achar que os recursos de Deus são para sustentar os nossos caprichos e loucuras. E Deus não é um avalista de tudo que você faz. Para com essa história de eu comprei o carro, não tenho dinheiro para pagar nem orçamento, mas foi pela fé. Pela fé em quem? Sabe, há um grande distintivo na fé. A fé se apoia na palavra. Todo exercício de fé que não está apoiado na palavra ou numa palavra de Deus é soberba humana, é loucura. Pedro andou sobre as águas, mas o que o sustentou? Senhor, se és tu, manda que eu vá ter contigo. E Jesus disse, vem. Pronto, ele tinha uma palavra e ele fez a loucura. E ele tinha o aval de Deus para a loucura que ia fazer. Agora, se ele fosse de engraçadinho andar sobre as águas, muita gente fazendo loucura em nome de Deus. E o perigo do pináculo é a inconsequência. Quando nós confundimos a graça com uma carta branca para os nossos desejos ou ideias, em algum momento nós vamos perceber que o chão sumiu e que não tem anjo para evitar a nossa queda. Então é melhor que você sirva no altar sempre. Deixe o pináculo do templo fora da sua rota. Amém? O terceiro lugar mais perigoso da terra é o mirante da glória humana. Levou ainda o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Aqui, irmãos, nós somos levados a olhar por cima do muro e desejar o que está fora do reino de Deus. Veja, no deserto das necessidades nós somos tentados pelas nossas carências. No pináculo do templo nós somos aguçados em nossos desejos de independência e exibicionismo. Mas aqui Satanás quer nos convencer de que no reino nós não temos tudo o que precisamos, ou talvez não temos tudo o que merecemos. Então, ele tenta nos levar a esse lugar onde ele nos mostra o que tem lá fora, nos reinos do mundo. Veja, no reino de Deus eu tenho uma esposa. No reino de Deus eu tenho uma mulher com a qual eu estou há 36 anos. Ela é linda e maravilhosa, é a minha melhor metade. Mas eu tenho certeza que do pináculo, do mirante ao qual Satanás quer me levar, há muitas outras mulheres. E muitas delas são mais bonitas que a minha, são mais novas que a minha, e talvez tenham algo a me oferecer que a minha não tem. Cuidado,
O reino de Deus é suficiente para nós, irmãos. Veja que aqui no mirante, Satanás não usa a mesma argumentação. Ele nem fala de se és filho de Deus. Não tem essa argumentação. Porque aqui o apelo é justamente lhe fazer pensar como se não fosse. Espera lá, ser filho de Deus é um privilégio, mas ser filho de Deus é uma renúncia. Olhe o que os que não são filhos de Deus desfrutam. Eles não precisam renunciar a nada disso. E quantos você conhece que no mirante da glória humana comprometeram a sua eternidade? Trocaram o que é eterno, trocaram a glória eterna pela glória fugaz e passageira. Irmãos, eu estou pregando para mim. A necessidade dessa palavra é de todos nós carregamos em nossa vida a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Todos nós. Por isso nós precisamos manter uma vida com Deus intensa, uma vida de oração, e eu tenho certeza que você será abastecido nessa visão de uma forma ou de outra nesse lugar. E você precisa decidir todos os dias que o que tem no reino basta. As duas palavras sedutoras aqui são reinos e glória. Te darei todos os reinos e a glória do mundo. Porque a glória que nós estamos esperando ainda precisa de um pouco de espera. Nós precisamos chegar até o fim. Aquele que perseverar até o fim será salvo, amém? Então, no mirante da glória humana, Satanás tenta nos convencer de que o reino de Deus, como eu disse, não tem tudo o que precisamos. Eu termino trazendo à sua memória a crise de um homem de Deus, Asaf. Asaf, um homem de Deus, um homem de altar, mas que no Salmo 73 conta uma experiência em que quase ele teve o tropeço. Eu leio o texto rapidamente, parte dele, Salmo 73, versos 1 a 5. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, quase tropecei, quase me desviei. Faltou pouco para que se desviassem os meus passos. Vejam, um homem de altar está dizendo, eu chamo de o salmo do quase. Por quê? Porque eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, seu corpo é sadio e nédio, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. No versículo 12 ele diz, eis que são estes os ímpios, sempre tranquilos, aumentam as suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. Esse homem está numa crise, porque ele está desejando aquilo que o ímpio tem, sem pagar pedágio para Deus. Ainda bem que o Salmo não termina assim. No versículo 17 ele diz, até que entrei no santuário de Deus e atinei para o fim deles, com o fim deles, tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Termino dizendo, queridos, que muitos homens mais santos, mais cheios do Espírito Santo, mais experientes que eu e você, se renderam e têm se rendido à glória do ouro, à glória de um mundo sem limites, sem regras, sem renúncias. Que o Senhor nos guarde e que você vigie todos os dias. Amém? Fique em pé, por favor. Eu quero fazer uma oração por você e com você. Pai querido, tu conheces a nossa estrutura e tu sabes que nós somos pó.
Tu sabes o nosso amanhã, inclusive. Diante dessa palavra, Senhor, reconhecendo nossa fragilidade, nossa humanidade, reconhecendo que ainda carregamos essa natureza que milita contra o Teu Espírito, nós te pedimos misericórdia, Senhor. Dá-nos um espírito alerta. Dá-nos, ó Deus, uma fonte no secreto que nos abasteça o suficiente ao ponto de que não sejamos arrastados nem pelas nossas necessidades, nem pelo nosso desejo de reconhecimento e nem pelo pecado que é para os ímpios, Senhor. Eu oro pela liderança da igreja no Brasil. Eu oro pelos pastores que estão aqui. Eu oro para que o Senhor nos livre de ser o escândalo dos pequeninos. Eu oro para que o Senhor nos guarde de ser seduzidos por algo que não seja a Tua glória, Senhor. Nós nos confessamos vulneráveis. Ajuda-nos, Senhor, a não cair. Em nome de Jesus. Quantos dizem amém? Deus abençoe vocês.